Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Os vendedores expulsos do templo, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e uma reflexão destas passagens e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 21, versículo de 12 a 17. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazei dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. O chefe dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizera, e as crianças que exclamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Está ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia, e ali pernoitou. Essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre os vendedores expulsos do templo. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 19. Chegaram a Jerusalém e, entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre os vendedores expulsos do templo. Agora vamos é, fazer uma leitura da mesma passagem descrita por Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo de 45 a 56. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito: Minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. O chefe dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre os vendedores expulsos do templo. Agora vamos fazer uma análise, né, uma reflexão sobre o que os evangelhos trazem de ensinamento para o nosso dia de hoje.
Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua passagem, a sua, deixar aqui sobre seu comentário, né? Sobre essa passagem, sobre o nosso ensinamento. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então aqui nós temos três narrativas sobre a expulsão dos vendilhões do templo, né? É uma passagem muito conhecida, não é? Quase todas as pessoas já ouviram falar dessa passagem. Bem, e aqui é interessante porque Jesus ele expulsa não só os vendedores, como os compradores, né? Sabe aquela coisa, aquela questão da lei da oferta e da procura? Então ele expulsa tanto quem estava vendendo como quem estava comprando, né? Porque enquanto tiver quem compra, existe quem vende, né? Então aqui Jesus ele vai repetir nas três passagens sobre minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazei dela um covil de ladrões. Jesus vai usar esse discurso nas três narrativas, né? Então, Jesus aqui, ele está reposicionando o templo, né, como local sagrado, lugar de oração, né? E quando ele fala aqui que estão fazendo dela um covil de ladrões, é porque os negócios estão acima dos interesses da fé, né? Veja que naquele tempo as pessoas já usavam a fé como um negócio, né? E aqui é importante entender, né? Porque quando o templo ele foi constituído, era um grande templo, né? E teve várias versões desse templo, ele já tinha sido destruído uma vez, né? Antes dessa passagem de Jesus, mas ele estava naquele momento no auge, né? Era um templo suntuoso, o templo de Jerusalém. E vários povos vinham, não era somente ali para os judeus, né? Vários povos diferentes visitavam o templo. Então, existia um fluxo muito grande ali de pessoas que procuravam o templo e era feito uma oferta, né? Vários produtos ali aconteciam no templo. Mas aqui é importante contextualizar como aconteciam essas questões naquele período, né? Primeiro, por que que existiam cambistas dentro do templo, né? Hoje, a moeda mais valorizada é o dólar, né? Naquele tempo de Jesus também, os cambistas eram o quê? Trocadores de moedas, né? Por que que trocavam? Porque eles usavam uma outra moeda. Era uma moeda de origem ciro-fenícia, né? Que era a moeda mais valorizada, ou seja, era o dólar daquele tempo. Então, como existia muita desvalorização de moeda já naquele tempo, então eles tinham uma moeda padrão para se fazer negócios, né? Então, era um dólar naquela época. Então, existiam os trocadores de moeda. Então, as pessoas iam comprar e tinham que trocar por essas moedas, que também acabam sendo o quê? Um tipo, de negócio, né? Então, por isso a presença dos cambistas lá. E as pombas eram o animal de oferta mais barato, né? Então as pessoas mais pobres ofereciam pombas. E muitos vinham também com bois, né? Com carneiros, porque naquele tempo de Jesus ainda tinha um sacrifício de animais, né? Em louvor a Deus. Vocês lembram que lá em Gênesis, né? Existiam ali a oferta de Caim, né? De Abel, oferta de carneiro, né? De ovelhas, de frutos. Então naquele tempo de Jesus existia ainda essa prática. E aí tem uma questão que não é citada nos evangelhos, mas nos livros históricos, o que que nós vamos entender dessa questão? Bem, primeiro, ainda na questão das escrituras, né? No Levítico, né, um dos cinco livros, né, do Pentateuco, que era onde tinha as leis, né? O Levítico era uma, uma
um livro específico sobre legislação. Então existia um rito, né, de animais que eram aptos ao sacrifício. Então existia ali um controle de qualidade que as autoridades religiosas distorciam aos seus interesses, né? O que acontece? As famílias sacerdotais, eles eram os grandes criadores de animais. Então, o que que eles faziam? Eles tinham animais ali gordos, né, robustos, e levavam para o templo. E quando ah, as pessoas mais simples, né, os aldeões, chegavam lá com os animais, esses animais eram rejeitados, né? Eles afirmavam que não eram aptos a serem ofertados e que eles tinham que comprar os seus animais, ou seja, eles queriam lucrar com isso, né? É claro, eles tinham mais condições, os animais tinham um aspecto mais atraente e eles desqualificavam, desvalorizavam os animais trazidos pelos camponeses e falavam, olha, esse animal não serve, ele não está apto. E é claro, né? Eles iam explicar ali conforme as leis do Levítico, sabendo que as pessoas não saberiam contestar, porque não tinham conhecimento. Lembrando que as escrituras não eram tão acessíveis quanto as Bíblias do tempo de hoje. Hoje, cada um pode ter uma Bíblia dentro de casa. Naquele tempo, eram manuscritos, não existiam produções gráficas. Então, se você quiser ter acesso a conhecimento, você só tinha através dos pergaminhos no tempo. Então, as pessoas simplesmente concordavam, porque senão elas ficariam em condição irregular, não conseguiriam oferecer os seus sacrifícios, né? Então, Jesus aqui ele está condenando o quê? A exploração, a distorção do ensinamento, né? Colocando os negócios acima da fé. Amém? Então, essa foi a indignação de Jesus. O povoado não entendiam essa negociação, mas Jesus compreendia com clareza. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali, que era a enganação do povo, que é a exploração das pessoas simples, né, pela esperteza, né, pela malícia das autoridades religiosas que lucravam com esse desconhecimento. Amém? Então Jesus ele quer resgatar aqui a casa do Pai como uma casa de oração. Da mesma forma, nós devemos nos indignar se percebemos que as nossas igrejas, os negócios se colocam acima da fé. Igreja não é lugar de lucrar, de fazer negócios com a fé das pessoas. O que deve estar em evidência é o fortalecimento da espiritualidade e não negócios. A casa do Pai não é lugar de negociação, é lugar de fé, de oração, de adoração. E aqui Mateus ele vai inserir uma narrativa muito exclusiva, né, do Evangelho, que é a parte das curas, né, das três narrativas, só ele cita que na oportunidade em que Jesus expulsou os vendilhões do templo, também ele curou cegos e coxos, né, e que as crianças começavam a louvar Hosana ao filho de Davi, né? Lembrando que é um período próximo à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então Jesus ele estava com forte apelo popular, né? Por isso as autoridades religiosas não tiveram coragem de reagir, porque Jesus ele estava em alta ali com a população, né? Então ele entrou na condição de rei ali, né? Então as pessoas estavam enaltecendo Jesus naquele momento e as autoridades religiosas, não tiveram força para confrontar. E Jesus, ele faz tudo isso e ele sai do local, né? Então aqui, porque Jesus ele era muito cauteloso, né? Então imagina se Jesus, depois de tudo que ele fizesse, ele permanecesse ali em Jerusalém. Então o que que ele faz? Ele sai da cidade, né? E ele vai até Betânia. Betânia é a cidade onde morava, né? Maria, Marta e Lázaro. Então, que eram amigos de Jesus, né? Ele não ia lá para ensinar, ele ia para descansar. Então ele sai e pernoitou
imagino que por até questões de segurança, para sair ali do holofote, né, de qualquer trama que poderia haver. E Marcos, ele segue, então, essa mesma narrativa, né? Então, Mateus e Marcos têm essa mesma narrativa. E depois, Lucas, ele vai fazer uma narrativa mais enxuta, né? Dessa passagem, mas também a gente vai notar ali que os três evangelhos, eles estão em linha com esse ensinamento, né? Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são tidos como os evangelhos sinóticos, né? Mas nem por isso, em alguns momentos, eles têm ali algumas particularidades. Então, meu irmão, minha irmã, o que é importante nós trazermos aqui, né, para nossas vidas é a importância do sagrado nas nossas vidas, né? Não se negocia com a adoração, com a espiritualidade, né? Então Jesus ele ficou indignado com a exploração da ignorância das pessoas, né? E as lideranças, né, as autoridades querendo usufruir da boa fé das pessoas. E será que isso não acontece nos dias de hoje? Será que isso não acontece nas nossas instituições religiosas que se coloca os interesses de negócios acima da fé? Ninguém, assim como ninguém pode fazer nada acima da lei, da mesma forma, no campo da espiritualidade, você não pode fazer nenhum ensinamento que seja superior àquilo que está testemunhado nos evangelhos, né? Nenhuma autoridade religiosa está autorizada a sobrepor os princípios do evangelho. Por isso a importância do conhecimento das escrituras. À medida que você conhece a mensagem, você tem elementos para avaliar se o posicionamento da sua autoridade religiosa, ou se você é uma que está assistindo aqui, né, uma autoridade religiosa, em que ponto você fala como homem ou como Deus, né? Então é muito importante a gente colocar o sagrado no devido lugar, né? Que a casa de Deus seja uma casa de adoração, de servidão ao Senhor, e não um lugar onde se tenta lucrar com desconhecimento das pessoas, e sim você proporcionar ensinamento, trazer mais fé, mais proximidade com Deus. Amém? Então é muito importante que nós possamos trazer aqui, né, dessa passagem de Jesus, que nós temos que, muitas vezes, temos a nossa capacidade de indignação, né? Como assim? Jesus tão pacífico pegou, fez ali um chicote de cordas e começou a bater em todo mundo, expulsar todo mundo, né? Então Jesus também se indignou, porque o zelo pela casa do Pai lhe consome, assim como também tem que nos consumir, né? Deus não está em quatro paredes, mas o espaço dedicado ao ensinamento, à oração, ele deve ser preservado. Amém? Que é lugar de espiritualidade. E todo mal deve ser colocado para fora, né, da casa de Deus, seja um espaço de espiritualidade, uma experiência com Deus. Amém? E não deixemos que nada profane a nossa fé, a casa do nosso Pai. Então, muita paz, muita luz, muita prática do Evangelho das nossas vidas e que a gente tenha sempre centrado na oração, que a tentação nunca nos surpreenda, estejamos sempre alimentados com a fé, com a espiritualidade renovada. Muita paz, muita luz, Deus sempre preenchendo o maior espaço nas nossas vidas, caminhada de muita força, de muita luz, muita resistência com Deus. Amém? Abraço.